Nesta videoaula de hoje, nós iremos aprender a calcular resoluções de problemas envolvendo trigonometria. No primeiro caso, nós vamos resolver situações de problema que envolvem trigonometria no triângulo retângulo. No segundo caso, vamos resolver problema que envolve lei dos senos. E no terceiro, lei dos cossenos. E no quarto, nós vamos resolver situações de problema que envolve o círculo trigonométrico. Trigonometria no triângulo retângulo. Vamos ler essa situação e interpretar para nós resolvermos pela trigonometria no triângulo retângulo. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1.000 metros, qual a altura atingida pelo avião? O certo é nós fazer o desenho que representa essa situação problema. Neste caso, esse desenho vai ser esse triângulo retângulo, com as informações que nós temos no problema. Primeiro, ele percorreu uma trajetória retilínea, que é essa parte do triângulo. Segundo, formando um ângulo de 30 graus com o solo. Então, nós temos aqui o solo e aqui nós temos um ângulo que forma 30 graus. Este ângulo forma 30 graus. E a região é plana, igual ele falou. E neste caso, ele percorreu nessa trajetória retilínea 1.000 metros. Então, nós podemos observar que através da informação do problema, nós desenhamos uma situação que se tornou um triângulo retângulo. Então, nós vamos usar a trigonometria no triângulo retângulo, né? Que triângulo retângulo é que tem esse ângulo reto. Então, nós vamos calcular essa altura que é apresentada pela letra H. Primeira coisa, nós temos que relembrar a medida dos ângulos notáveis, que são aqueles ângulos 30, 45 e 60 graus. Aí eu tenho o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus. Depois, o que a gente vai analisar? Como eu estou querendo a altura, e essa altura é representada por H, o que eu posso observar em relação a este ângulo de 30 graus? A altura é o cateto oposto. E a distância percorrida pelo avião é a hipotenusa. Então, quando eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa, eu tenho a relação de seno. A relação de seno de 30 graus. Então, seno de 30 graus é igual à altura, que é o cateto oposto, que eu estou procurando, sobre a hipotenusa, que é 1.000 metros, o que o avião, né, percorreu. Aí eu venho para a tabela, o seno de 30. Aí eu tenho aqui, ó, 1 sobre 2. Então, o seno de 30 é 1 sobre 2, que é igual a H sobre 1.000, né, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quando eu tenho isso daqui, eu tenho a razão. Como que eu vou resolver? Multiplicando o meio pelos extremos ou popular multiplicar cruzado. 2 vezes H é igual a 1.000 vezes 1. Para continuar a resolução, ou terminar a resolução, o 2 que está multiplicando passa dividindo. 1.000 vezes 1 dá 1.000. E o 2 está multiplicando, passou dividindo. 1.000 dividido por 2 dá 500. Então, nós temos o quê? Né? O gabarito C. A altura que esse avião atingiu do solo é de 500 metros. Então, observamos aqui que resolvemos uma situação problema relacionado à trigonometria no triângulo retângulo.
Agora nós iremos resolver uma situação, problema da lei dos senos. Aí eu tenho aqui, na instalação da lâmpada da praça de alimentação, a equipe necessitou calcular corretamente a distância entre duas delas, colocando nos vértices B e C do triângulo, segundo a figura, assim a distância D é. Então vamos observar a figura. Então nós temos aqui, né, alguns pontos, né, 3 pontos para formar o triângulo, ponto A, ponto B, ponto C. E aí eu tenho a ligação do ponto A ao B, ponto A ao C e do B ao C. E eu tenho que achar essa distância, que é o D. Então, quando eu tenho dois ângulos e preciso achar, quando eu tenho a medida de dois ângulos, a medida de um lado e preciso achar o segundo lado, eu vou utilizar a lei do seno. Por que a lei do seno? Porque nós observamos aqui, para aplicar a lei dos senos, no triângulo ao lado, precisamos apenas identificar qual ângulo é oposto a qual lado. Então, um ângulo de 30 graus, né? Ele é oposto ao quê? Esse ângulo de 30 graus. Ele é oposto ao lado AC, né? Que mede 50 metros. Já o lado BC, B até o C, que é a medida D, que o enunciado nos pede para encontrar, é oposto ao ângulo de 135 graus. Então, esse lado D, ele é oposto ao ângulo de 135 graus. Oposto é o que está do outro lado. Bom, utilizando a lei do seno, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o lado A sobre o seno do ângulo A. Aí a gente igual o lado B sobre o seno do ângulo B. Igual o lado C sobre o seno do ângulo C. Então, nós temos essa igualdade. Analisando, o que a gente pode fazer? Eu tenho essa medida de 50 metros. Ela vai estar sobre o ângulo oposto, que é o ângulo de 30 graus. Então, eu tenho 50 sobre o seno de 30. O D que eu estou procurando, né, é D sobre o ângulo oposto, que é o ângulo de 135. Então, eu tenho D sobre o seno de 135. Tendo duas medidas já, né, feita, eu já posso fazer o cálculo. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar os valores lá dos ângulos notáveis e vou substituir. 50. Quem que é o seno de 30? 1 sobre 2. D igual. Quem é o seno de 135? Nós aprendemos o seno de 30, 45 e 60. Mas o seno de 135, você vai pegar o seguinte. 135 menos 90. Sobra o 45. Então, você vai pegar o seno de 45, porque eles são equivalentes. O seno de 45 e o seno de 135. Por esse motivo, quando você subtrai 135 de 90, dá 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Feito isso, você vai multiplicar o meio pelos extremos. Como eu tenho uma divisão aqui, eu vou pegar o primeiro e multiplicar pelo segundo invertido. Em vez de ser 1 sobre 2, eu vou colocar 2 sobre 1. E da mesma forma, vou fazer com o outro depois da igualdade. Vou pegar o primeiro, que é D, sobre 1, né? Quando não tem denominador é 1, vezes o segundo invertido, que é 2 sobre raiz de 2. Aí eu tenho, multiplicando, 50 vezes 2 dá 100, 1 vezes 1 dá 1. Aí do outro lado, D vezes 2 dá 2D, e 1 vezes a raiz de 2 dá raiz de 2. Depois eu vou fazer a multiplicação meio pelos extremos. 2D vezes 1 dá 2D, e 100 vezes a raiz de 2 dá 100 raiz de 2. O 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Quando ele passa dividindo, 100 dividido para 2 dá 50. Então, a distância vai ser o quê? 50 raiz quadrada de 2.
Então, qual vai ser o gabarito? O gabarito vai ser a letra C, 50 raiz quadrada de 2. Se ele apresentar isto em metro, né? Significa o quê? Que você tem que extrair a raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,4, e multiplicar por 50. 50 vezes 1,4 dá aproximadamente 70 metros. Esse seria o resultado. Bom, o terceiro problema é sobre a lei dos cossenos. Então, eu tenho uma situação aqui, ó, da Universidade Federal de Viçosa, dois lados de um terreno de forma triangular, mede 15 metros e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus, conforme a figura abaixo. O comprimento do muro necessário para cercar o terreno em metro é. Então, vamos fazer esse desenho, né? Apresentar esse desenho. Então, eu tenho aqui, ó, o desenho. Aí eu tenho esse lado e este lado que mede, tem as suas medidas. E esse ângulo aqui. Observa agora que eu tenho só um ângulo e a medida de dois lados. Então, o que acontece? Quando que você vai usar a lei dos cossenos? Quando você tiver a medida de dois lados e um ângulo, para achar o terceiro lado. Então, você usa os cossenos. Já o seno é diferente. Quando você tiver a medida de dois ângulos e um lado, aí você usa o seno. A questão pede para calcular o perímetro, né? Que é a soma dos lados, né? Do triângulo acima. Mas antes precisamos descobrir o valor do lado oposto ao ângulo de 60 graus. Então, esse lado oposto aqui, ó, nós precisamos descobrir ele, né? Quanto que mede, né? Quanto que mede esse lado. Para nós pegar e calcular o perímetro. Não tem como você calcular o perímetro sem saber a medida deste lado. As fórmulas são estas na lei dos cossenos. Você pega A ao quadrado, que é a medida de um dos lados, igual aos outros dois lados que sobrou, B ao quadrado mais C ao quadrado. O menos 2 é uma constante, vai aparecer em todos, multiplicado por B e por C que você utilizou, e o cosseno de alfa, né? Como é o cosseno, a gente vai pegar o cosseno do ângulo que a gente está falando. Se for a medida B, né? A medida B, você vai pegar o que sobrou, A e C, menos 2 vezes A vezes C, vezes cosseno de beta. Se for a medida C, da mesma forma, né? Trocando só a letra. Então, nesse caso aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos apagar aquele D ali e colocar como se fosse o A. Como se fosse o A aqui, o lado A. Eu tenho o lado B, tenho o lado C. Eu preciso achar o A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a primeira fórmula, porque eu considerei que lado ali como A, né? E aí, quem me sobrou? O B e o C. O B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno de A, que é o ângulo oposto ao lado A. Tem o lado A aqui, tem um ângulo oposto que é de 60 graus. Então, vamos substituir. Meu B vai ser um dos lados, que é 15. O C vai ser o outro lado, que é 10. Menos 2 é a constante, que aparece na fórmula. Vezes 15 vezes 10 vezes cosseno de 60, que é o ângulo que eu tenho ali. Aí, calculando aqui, eu tenho A ao quadrado. Aí, 15 ao quadrado dá 225. 10 ao quadrado dá 100. Somando dá 325. Aí, eu vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 10 vezes 15, que dá 150. Estou subtraindo. Tá, agora o que você vai fazer? Você vai fazer essa subtração e vai colocar, não esquecer de colocar, né, o cosseno de 60, que é 1/2. Então, eu vou ter aqui, ó, multiplicando aqui, 15 ao quadrado, 225. 10 ao quadrado, 100. 2 vezes 15 vezes 10, dá 300. Vezes o cosseno de 60, 1/2. Aí eu tenho aqui, né, a resolução aqui é 225 mais 100, 325. Menos 300 vezes 1/2, dá menos 150. Que vai dar A ao quadrado, subtraindo esse menos esse, dá 175.
O 2 ele vai virar raiz, então tem raiz quadrada de 175. Como o 175 não tem raiz exata, você vai ter que fatorar esse 175, né? Fazer a fatoração. Fatorando, o 175 é a mesma coisa de 5 vezes 5 vezes 7, né? É o produto da multiplicação, né, desses fatores. 5 vezes 5, 25 vezes 7. Como eu tenho 2, 5, vou jogar um para fora e o 7 vai ficar. Então é a mesma coisa de 5 raiz quadrada de 7. Bom, se é 5 raiz quadrada de 7, então eu achei a medida de A, que é este lado. Acabou? Não acabou. Por quê? Ele pediu o perímetro. Se pediu o perímetro, eu vou ter que somar, né? Vou ter que somar esses lados. Então eu vou pegar 5 raiz quadrada de 7, mais 10, mais 15. 10 com mais 15 dá 25, mais 5 raiz quadrada de 7. Como o 25 é a mesma coisa de 5 vezes 5, então eu vou colocar 5 vezes 5 mais 5 raiz quadrada de 7. Aí eu vou colocar em evidência, né? 5 vezes 5, que dá 25, e vezes a raiz quadrada de 7, que dá 5 raiz quadrada de 7. Então, nesse caso, quem é o meu gabarito? É o 5, que multiplica 5 raiz quadrada de 7, que é a letra D. Isso vai depender da resposta. Como a resposta era isso aqui, por isso que eu tive que colocar em evidência aqui para chegar nesse resultado, né? Se eu já tivesse uma resposta assim, eu já chegaria aqui. Nesse caso, tem que colocar em evidência, né, para mim chegar nesse resultado. Agora vamos entender o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, né, eu tenho o círculo, né, e eu tenho o eixo de x e o eixo de y. E aí eu vou transformar esse ciclo em medidas de graus radiano e também o valor, né, notáveis dos ângulos notáveis. Então eu vou fazer no sentido anti-horário, aqui começa com 0. E eu vou dividir em 30 em 30. Então 30, no caso de 15 em 15, vou dividir em 15 em 15. Eu tenho aqui o 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 e 360. Completei a volta. Por quê? Uma volta completa é 360 da circunferência. Bom, o valor de π, dá para perceber que o valor de π é 180 graus. Então, quem que é o 30 graus? O π sobre 6. Você divide por 6 dá 30. Quem que é o 45 graus? Π sobre 4. Você divide 180 por 4 dá 45. 180 por 3 dá 60. 180 por 2 dá 90. 2 vezes 180 dá 360. Dividir por 3 dá 120. 3 vezes 180 dividir por 4 dá 135. 5 vezes 180 dividir por 6 dá 150. Π é igual a 180, né? Que é o valor de π. 7 vezes 180 dividido por 6 dá 210. 5 vezes 180 dividido por 4 dá 225. 4 vezes 180 dividido por 3 dá 240. 3 vezes 180 dividido por 2 dá 270. 5 vezes 180 dividido por 3 dá 300. 7 vezes 180 dividido por 4 dá 315. E 11 vezes 180 dividido por 6 dá 330. E no caso, o 360 é a mesma coisa de 2π, né? E aí a gente vem também com aquelas medidas do ângulos notáveis, né? Se eu pegar aqui o de 160, o de 60 graus, o de 300, o de 240, o de 120, que são ângulos, né,
correspondente é 1/2. Se eu pegar 45, 135, 225 e o 315, é raiz de 2 sobre 2. Se eu pegar o 60, o 120, o 240 e o 300, que são ângulos correspondentes, é 1/2. Né? Aí se eu pegar o 30, o 150, o 210 e o 330, que são ângulos correspondentes, no caso é a raiz de 3 sobre 2. Então nós temos ângulos correspondentes no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, né? Que primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então nós temos todas as medidas. Com essa representação do círculo trigonométrico, não há necessidade nem de fazer conta para resolver em algumas situações. Vamos ver aqui. Em um sorteio, usa-se uma roda dividida em 360 números como ciclo trigonométrico. Ao girar, o marcador do número ganhador, que estava originalmente no zero, formou um ângulo de 2.190. Então, qual vai ser a medida desse ângulo? Né? Em que lugar que ele vai parar? Você roda esse círculo trigonométrico e aonde vai parar o 2.190? Que eu não tenho um 2.190 aqui, eu tenho 360. Isso é chamado de volta completa. O que eu vou fazer? Vou pegar o 2.190 e dividir por 360. Vai dar 6 e vai sobrar quanto? Vai sobrar 30. Então, 6 vezes 360 mais 30 é 2.190. Então, isso quer dizer o quê? Que ele deu 6 voltas completas e foi até 30 graus. Né? Parou no 30 graus. Então, gabarito A. Né? Então, parou no 30 graus, que é o gabarito A, primeiro quadrante. Vamos fazer o seguinte, vamos converter o graus em radiano. Como que eu faço isso? Né? Utilizando a regra de 3. Vamos converter 120 graus em radiano. Vamos ver quanto que vai dar. Tá. Graus e radiano. Então, 120, x, que eu vou procurar. O 180 eu já sei que é π radiano. Então, nesse caso, eu vou fazer a multiplicação, né, do meio pelos extremos. 180 vezes x é igual a 120 vezes π radiano. O 180 multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 120 π radiano dividido por 180. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar. Vou dividir o 120 e o 180 por 60. Vou dividir por 60. Dividindo por 60, o que acontece? 120 dividido por 60 dá 2. E 180 dividido por 60 dá 3. Então, vai dar 2/3 de π radiano. Vamos ver se isso é verdade. Vamos lá para a tabela, por círculo trigonométrico. Vamos lá procurar o 120. 30, 45, 60, 90 e 120. Quem que é o 120? Né? Grau representado em π. 2 vezes π sobre 3. Tá aqui, ó. 2 vezes π sobre 3. Então, quer dizer, quando eu tenho o ciclo trigonométrico, é só eu procurar. Eu não preciso nem fazer esse cálculo. Eu fiz para vocês entenderem, né, como achar. Outra coisa importante que a gente vai ver aqui no ciclo trigonométrico, né, é uma representação gráfica que auxilia no cálculo das razões trigonométricas. De acordo com a simetria do ciclo trigonométrico, temos que o eixo vertical corresponde ao seno e o eixo horizontal ao cosseno. Tá, o que nós vamos analisar? Esse eixo vertical, que seria no caso o eixo de y, ele é o eixo do seno. Ele é o seno, tá? Sempre o vertical vai ser o seno. O eixo horizontal vai ser o cosseno. Como que você vai memorizar isso? Você vai memorizar o seguinte. O eixo horizontal, ele está deitado. Então, memoriza com sono, né?
E o eixo vertical, ele fica em pé, então é seno. Consono é o cosseno, né? E o outro, no caso, que está em pé, é o seno. Né? Aí nós temos, quando eu coloco esse ponto aqui, eu tenho a projeção do seno e o cosseno, que é nesse eixo aqui, ó. Então, sempre no eixo vertical eu tenho o seno e no eixo horizontal eu tenho o cosseno. Vamos analisar a situação gráfica do seno. Como eu tenho o seno nesse eixo, significa dizer o quê? Sempre o seno vai começar com o zero. Ele vai começar aqui, ó, bem aqui, ó, na origem, né? Aí ele sobe, chega lá no 1, ele tem o π sobre 2, que é 90. Aí ele vem, volta. Aí ele chegou aqui no eixo e tem um 180. Aí ele desce 270. E ele vem aqui, ele tem o 360, que é uma volta completa. Aí eu tenho aqui, ó, o valor de seno. No zero é zero, né? Porque iniciou no eixo. No π sobre 2, que é 90, eu tenho 1. O π, eu tenho 0, porque ele veio para o eixo de novo. 3π sobre 2, eu tenho menos 1, que desceu lá embaixo. Pessoal, sempre vai ficar entre 1 e menos 1, porque essa medida aqui, ó, daqui a aqui, que é o raio da circunferência, é chamada de medida unitária. Ela vai medir 1. E o 2π, que volta de novo ao eixo, é igual a 0. E o cosseno, né? O cosseno já vai ter um desenho diferenciado. Ele não vai começar nesse eixo, né? Que é o eixo, né? Da horizontal e da vertical. Ele vai começar lá em cima na vertical. Ele vai começar no 1. Aí ele vai descer, né? E vai passar lá no menos 1 e subir. Aí o que eu tenho aqui? Né? Ele vai de menos 1 a 1. Nós temos aqui 2π, que é 360, a volta completa. E tudo representa o número inteiros. Então, ó, começando. Quando o meu arco for 0, o cosseno é quantos? É 1, porque iniciou lá no 1. E quando for 90, que é no eixo, é 0. Sempre quando tiver no eixo é 0. E quando for 180, ele vai estar lá embaixo, ó, menos 1. 3π sobre 2, está no eixo, é 0. E 2π que está lá em cima é 1. Essa é a representação gráfica do cosseno. Outra coisa de muita importância na trigonometria é a fórmula mãe, né? Com a fórmula mãe você resolve muitas situações. Por exemplo, como a gente já identificou que no eixo como se fosse o eixo de x na horizontal é o cosseno e no eixo da vertical é o seno, aí eu tenho essa medida daqui aqui, que é o raio é igual a 1. O que eu tenho aqui? Eu tenho o triângulo retângulo. Então, observando lá o triângulo retângulo do lado das relações trigonométricas, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um famoso teorema de Pitágoras aqui, que é o quê? Eu pegar os catetos ao quadrado, né? Em relação a este ângulo, eu tenho o cateto, o cosseno, que é o cateto, né? É adjacente ao quadrado, mais o cateto oposto, que é o seno, ao quadrado é igual a quem? É igual a hipotenusa ao quadrado. Como a hipotenusa é 1, 1 ao quadrado vai dar 1. Então, eu tenho a fórmula mãe. Né? A fórmula mãe é o quê? Cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é igual a 1. E aí nós concluímos esse estudo de resolução de problema pela trigonometria. Inscreva-se no meu canal. A busca do conhecimento é a certeza de um futuro com sucesso. Tchau, tchau, um forte abraço e até o próximo vídeo.